Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jorge Salim para mais uma live de domingo. Hoje com um convidado especial, Druzílio Dalmagro. Mas antes de chamar o nosso convidado da noite, eu gostaria de mandar um abraço para os amigos de Lisboa, Portugal, da Irlanda, da Califórnia e aqui da América do Sul, especialmente do Brasil. E sejam todos bem-vindos e sintam-se acolhidos no nosso canal para esse bate-papo interativo. O nosso convidado que irá trazer tópicos de suma importância para todos nós. E já aproveito para pedir a você que dê o seu like, para que o algoritmo do YouTube entenda que essas informações são de utilidade pública. O like é muito importante. E convido você também para que compartilhe a live com aquelas pessoas que você ressoa. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, venha participar, fazer parte da nossa rede neural quântica. Alô, alô, Druzílio, você está por aí? Alô, José? Alô, Bela Druzílio? noite, Jorge. Bela noite, Druzílio. Antes de você começar a falar, eu gostaria de solicitar a presença da nossa moderadora, nossa parceira, a senhorita Josiane, para que ela faça a apresentação dos tópicos da live para todos nós. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Gratidão, Druzílio, por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, dia 2 de junho de 2024, abrilhantando aqui o nosso canal. Gratidão, tá? Por estar aqui hoje conosco. Gratidão a todos que estão nos acompanhando aqui no chat. Diz pra gente de onde que vocês estão nos acompanhando. Deixa o seu like para ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse assunto é relevante. Então, hoje é com grande prazer que a gente recebe o Druzílio Dalmagro, lá do canal Denúncias da Sabedoria Hiperbórea no YouTube. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo depois o canal dele, para vocês estarem seguindo ele. Durante a live, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no nosso chat, que à medida do possível o Druzílio vai responder. O Druzílio hoje veio conversar conosco, Jorge, sobre a Matrix, Matrix do micro ao macro, explorando a realidade e simulações. Conceitos sobre Matrix, né, Druzílio? O que é conceitos, como influencia a nossa percepção e a nossa realidade, a Matrix e o aprisionamento segundo a sabedoria hiperbórea, culturas, mito e a terceira posição, civilizações antigas e a Matrix. Então, antes de a gente iniciar o nosso tema propriamente dito, o Jorge gosta, né, aqui no canal a gente gosta de, para que as pessoas que estejam nos acompanhando e que virão depois, tu tem como trazer para a gente uma introdução do teu despertar para esse assunto, Druzílio? Como que você chegou até aqui rápido? É uma introdução rápida, porque hoje a gente fez uma live depois dessa, né? Ah, não? Não, a Ida tem uma live. Ah, sim, a Ida. Ah, Ida, querida, um beijo, Ida, que está sempre aqui conosco também, gratidão. Eu aproveitei para dar um alô para a Ida. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, tá, pelo espaço cedido. Eu agradeço imensamente a vocês. Uma bela noite, Jorge. Uma bela noite, Josiane. Uma bela noite, o pessoal do chat que vem chegando de mansinho. Que certamente vão brilhantar demais essa live, né? Que tenhamos toda uma noite agradabilíssima. Enfim, meu nome é Druzílio Dalmagro, sou aqui de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, Concórdia, mais precisamente falando, né? E a minha caminhada se iniciou muito cedo, né? Com as 3 indagações principais que um procurador sempre tem, um procurador da verdade sempre tem, né? Que é da onde vim, para onde vou e o que é Deus, né? Então, essas 3 coisas ficaram muito cravadas em mim durante toda a minha infância e adolescência, né? Até eu começar efetivamente os estudos. Então, eu discorri por várias linhas, eu discorri por física avançada, estudei Platão, estudei Deepak Chopra, estudei diversas linhas, né? Sempre atrás de resolver esse mistério existencial que todos temos, né? A grande massa, aliás, hoje em dia,
não tem mais essa aptidão, esse senso crítico em procurar, mas uma parcela ínfima ainda tem essa aptidão de saber o que acontece conosco, né, nesse mundo, por que estamos aqui. Então, eu discorri por várias linhas gnósticas e tudo mais, e até chegar dentro da SH, há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, que eu conheci a SH, né? E depois que conheci a SH, sanei todas as dúvidas, não tive mais dúvidas alguma, a minha procura parou por ali mesmo. E hoje vamos falar um pouco, né, sobre Matrix, sobre esse assunto tão falado, hoje em dia tão na moda, né? Então a gente vai discorrer um pouco sobre o que é a Matrix, à luz da sabedoria hiperbórea, do micro ao macro, né? O que é a cultura nas macros estruturas demiúrgicas, o que é a cultura dentro do nosso microcosmo, e vamos discorrer e ter esse assunto aí vasto para a gente ter essa conversa maravilhosa. Igor, Druzilo, dentro desse teu contexto do macro e do micro, da Matrix que tu falou ali, né? Tá certa a pronúncia Matrix? Matrix, né? Matrix. Dentro desse contexto, para o pessoal que está nos acompanhando hoje aqui, como que você pode conceituar o termo Matrix? Bem, eu posso conceituar como um grande engano. Seria o conceito que eu daria. Uma grande confusão estratégica, né? Porque como nós vamos discorrer nesse assunto, conforme a live ir se estendendo, nós vamos procurar demonstrar como que funciona a Matrix, né? Principalmente ali na questão cultural, como que ela foi elaborada, né? Como que a sabedoria hiperbórea enxerga o que é a Matrix. Então, eu uso esse termo e justamente um grande engano que acontece, né? Através da forjação de eventos culturais, de personagens históricos, né? A adulteração histórica que gera essa Matrix. Então, eu vejo esse conceito que as pessoas olham, que é apenas o conceito superficial dela, né, que seria governos, militares, medicina, finanças, mídia, educação, academia, né, religião, é o conceito superficial da Matrix. É a parte mais fácil de se estudar e ser acessada, né? E o que nós vamos procurar demonstrar aqui é que, na verdade, essa rede, essa conspiração se estende ao oculto, né? Se estende a raízes muito mais profundas e metafísicas, né? Então, essa parte visível de Matrix que nós vemos nas instituições financeiras e tudo mais, alguns chamam de nova ordem mundial, né? Outros chamam esse conceito dos Illuminati, né? Mas essa é apenas uma parte ínfima, né? Uma parte superficial. Então, há uma camada vasta que se esconde ao oculto de toda essa estrutura, né? Perfeito. E como a Matrix, ela influencia na nossa percepção dentro da nossa realidade, mas trazendo isso para a sabedoria hiperbórea, Druzilo? Bem, como ela influencia, simplesmente ela moldou ela moldou todo o esquema de vida que nós vivemos hoje em dia, né? Os agentes Matrix, quando a gente afirma Matrix, eu costumo muito falar que da parte do macro, né? Agora não falando da parte do microcosmo, mas sim do macrocosmo, adulteração histórica gera toda uma forma de conduta que a sociedade vai seguir, né? Então, esses agentes sinárquicos modificaram todas as histórias, todos os acontecimentos culturais, modificaram todos os personagens, e em cima dessa desconstrução histórica, acaba gerando uma Matrix, né? Acaba gerando uma forma de olhar o mundo, uma forma de olhar o passado, uma forma de olhar o futuro, uma forma de se comportar no mundo, né? Seja de uma forma religiosa ou não seja de uma forma religiosa. Então, toda essa adulteração que a sinarquia fez mudou a percepção de mundo das pessoas, né? Ora, como que nós vamos falar sobre gnosticismo, sobre religião, sobre diversos assuntos, sem ao menos conseguir desmembrar e tirar esse véu de ilusão que há da mentira histórica, né? Não há condições de um ser seguir à frente, seja em qualquer área, se ele não souber ressignificar todos os acontecimentos históricos que se passaram nesse mundo.
É por isso que a sabedoria hiperbórea afirma que a cultura é uma arma estratégica para o inimigo, né? Ela é uma arma estratégica, porque é através da cultura que você vai botar as sociedades em moldes, né? Através da adulteração cultural dos mitos e dos personagens, da deturpação semântica, axiológica, tirando os valores, deixando só o que é de interesse dessas instituições, né? Ficarem só esse conglomerado de informação. Então, através disso, você cria uma ilusão que é passada nas escolas, que é passada nas faculdades, né, do status quo. Então, tudo isso influencia diretamente a nossa percepção de mundo, nos bota dentro de caixas, né? Jorge, quer fazer uma colocação? Senão a gente segue por aqui. Não, é correto. A humanidade toda hoje está vivendo dentro de uma caixinha, dentro de uma programação feita por esse movimento sinárquico há milênios. Isso é um fato. E agora já está havendo um movimento de desperticidade. É mais ou menos por aí, né, Druzílio? Isso, e Jorge, o interessante é a sabedoria hiperbórea, ela traz dois conceitos muito importantes. São dentro, né? Sabedoria hiperbórea são extremamente importantes. O primeiro é o conceito de interpolação, né? A interpolação seria modificar a verdade doente mediante a máscaras, né? Então se modifica a verdade dos entes, se tira semanticamente as informações e se introduz algo falacioso. A outra, em contrapartida, nós temos também a extrapolação, né? Que seria tirar justamente da visão do estudante ou do procurador, da verdade, elementos, né, determinantes ou chaves culturais, né? Esvaziar axiologicamente e semanticamente esses acontecimentos, para que o procurador da verdade não tenha acesso, né, ao nosso passado verdadeiro. É por isso que a sinarquia fala tanto de futuro, né? Em qualquer área que a gente vá, as pessoas falam de futuro, 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 porque realmente não é interessante para a sinarquia que as pessoas olhem para o passado e comecem a perceber a falácia, né? A irrealidade que foi montada na cabeça das pessoas, né? Então, algo muito interessante de se observar, Jorge, é que quando nós vamos realmente conferir, né, analisar, estudar profundamente os acontecimentos culturais, né, os personagens culturais, que a sinarquia nos conta uma coisa sobre eles, quando nós percebemos a veracidade e o que realmente foi encoberto e retirado de informação desses acontecimentos culturais e personagens, nós acabamos percebendo que existia ali uma veia espiritual muito forte, que foi abafada pela sinarquia, né? E essa veia espiritual, né, oriunda realmente do espírito, ela carrega junto com si valores extremamente importantes, né? Que são o valor da virtude, né? O virtude, honra, né? Então, esses valores, eles foram diretamente atacados por toda a história. E, é claro, há toda uma manobra propagandista, sinarca, que cria confusão na cabeça das pessoas. Então, você pega a verdade com mentira, você cria engano. Se fosse só verdade ou se fosse só mentira, não geraria engano, né? Mas quando você pega esses dois elementos e combina eles, você gera engano nas pessoas. E, claro, um aparato de leis que proíbem que determinados assuntos sejam debatidos, porque se esses assuntos forem realmente descobertos, a veracidade do fato bota a Matrix em xeque, né? Então, há todo um aparato que é feito em cima, tanto na parte da macroestrutura cultural, quanto na parte da microestrutura cultural, né? Essa estratégia aí, demiúrgica, é justamente o que você está falando, realmente é fundamental e super importante, porque fazendo a humanidade esquecer o seu passado, ela esquece dela mesma e da sua origem. Né? E aí Exato. Depois faz aquela contamina tudo, cria confusão e todo mundo fica perdido. Agora vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro. E aí você esquece o seu passado, porque lá está a tua origem. É de lá que a gente vai descobrir a nossa memória de sangue, vamos nos identificar com o nosso
espírito. A palavra é tua, meu irmão. Toca a ficha. Exato, Jorge. E o mais interessante, né? Agora nós vamos discorrer um pouco dentro da macroestrutura cultural, né? Dentro dos orbes da matéria. O interessante de se analisar que depois que a sinarquia faz toda essa modificação cultural, faz toda essa remodelação, né? Toda essa inversão de valores, essa inversão de mitos, né? O interessante é que depois eles falam que a solução é justamente que a sociedade evolua, né? Que a sociedade se aperfeiçoe. Mas, ora bolas, como que uma sociedade pode evoluir e se aperfeiçoar em cima da mentira? Né? Como que uma sociedade pode ir para frente espiritualmente sendo totalmente roubada, né? Sendo tudo ocultado dessa sociedade? Como que uma sociedade pode seguir à frente sem ao menos, né, saber do seu passado? Sem ao menos saber quem foi realmente os personagens históricos importantes que temos dentro da nossa história? Né? Isso eu falo em nível mundial e falo também o nível da importância brasileira, de se conhecer a história brasileira, de se conhecer quem estava aqui, né, em 1400, conhecer quem estava aqui, como que funciona esse país. E a sabedoria hiperbórea nos brinda de uma forma fantástica, né? Fantástica. Eu sempre costumo falar, as pessoas que conhecem sabedoria hiperbórea sabem disso, que não há nada no mundo que seja igual ou tão completo quanto a sabedoria hiperbórea. Né? Tão completo, porque ela vai justamente trazer, ela vai repor, né, axiologicamente, toda essa carga de informação que foi retirada pela sinarquia, dos fatos culturais, dos personagens, né? Então ela vai realocar toda essa informação para que esse ser que esteja estudando a sabedoria hiperbórea comece realmente a manifestar valores intrínsecos do espírito, né? Que sejam espirituais de verdade. Porque a gente se vê muito falar por aí, vê-se muito falar por aí de alma, mônada, ascensão, fraternidade branca, etc, etc. Mas não se escuta falar sobre espírito. Né? As pessoas não falam sobre espírito, porque a estratégia, nós temos como o cerne dessa questão, dessa matrix, nós temos o demiurgo. O demiurgo que é chamado pelos gnósticos antigos, né? Nas Bíblias antigas, ele é conhecido como tetragramaton, o Deus que geometriza, né? Que geometriza, que é o matemático geométrico, né? Em algumas ordens iniciáticas, ele é conhecido como o arquiteto, né? E atualmente Jeová, né? Esse ser junto com uma parte de seres que adentraram a esse universo há muito tempo atrás, né? Aprisiona o espírito aqui, né? Então, corpo e alma são criação demiúrgica. O corpo e a alma fazem parte do demiurgo. O espírito é um agente que não pertence a esse universo. Está cativo do demiurgo nesse universo. A confusão da Matrix já começa dentro do conceito dessa desordem do eu, do falso ego, que é a alma. Né? Então, em cima dessa desordem, não há mesmo como a sociedade realmente, eu digo até se organizar, né? Até se organizar, pois não conhece cada pessoa não sabe o potencial que tem enquanto espírito, né? São confundidos, e junto com essa emanação demiúrgica de criar esse universo, veio todo um aparato, uma linha gnóstica para a alma. É por isso que não se fala tanto de espírito. Então a gente vê todas as correntes levam ao uno. A gente sempre fala, né, que o uno ele é chamado do Deus de mil caras. O porquê que ele é chamado do Deus de mil caras? Ele é chamado de Deus de mil caras porque ele é todas as religiões. Ele é Umbanda, ele é católico, ele é o espiritismo. Tudo leva a ele. Tudo leva ao colo dele. Né? Ele é todas. Então, junto com essa matrix de se criar e se aprisionar o espírito, o demiurgo cria um leque de religiões que vão servir justamente para que se crie cada vez mais confusão. E claro, né, as pessoas que estudam outras linhas, que são demiúrgicas, sinarcas, né, sentem benevolência, sentem bem-estar, né?
Tudo isso a sabedoria hiperbórea discorre e explica o porquê disso acontecer, né? O porquê de se sentir bem nesses termos, né? Eu posso fazer um comentário, com licença? Aproveitando o link do que você discorreu até esse presente momento, a tentativa sinárquica de asfixiar o espírito vem agora embasada com o transhumanismo. Aí pronto. Aí liquida total. Bloqueia total. Exato, olha, Jorge, o que nós estamos passando, é por isso que às vezes eu até me pergunto, pessoalmente, né? Bem, eu vou usar um fato aqui para discorrer, para usar como exemplo ao ponto que eu quero chegar, tá bom? O que se faz necessário, né? O que se faz necessário para esconder uma indústria farmacêutica, né, que é criminosa, derivada do petróleo, criada por John D. Rockefeller, que descobriu que através do resíduo do petróleo ele podia criar medicações. O que se faz necessário, né, para maquiar, criar uma máscara, para que as pessoas não percebam que esse é o verdadeiro mal? É necessário que se crie uma sociedade narcótica, uma sociedade doente, que o álcool seja liberado. E o mais interessante, você, Jorge, certamente conhece Mauro Biglino, né? Mauro Biglino, que fez 15 traduções da Bíblia, ele usa a própria Bíblia e ali ele afirma: Jeová pede de 2 a 5 litros de álcool por dia e que se sacrifique um animal de manhã, um de tarde, porque ele gosta do cheiro de carne, né? Então, para maquiar tudo isso, Jorge, eu usei isso como exemplo, porque como que as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo realmente nesse mundo, né? A depravação, a sexualização acerbada das crianças, a ONU agora vem com uma proposta, né, com os professores do mundo, falando, ensinando, pedindo, orientando eles para que eles ensinem sexualidade a crianças de 3 a 4 anos, né? Nós vemos uma perda de valor total em todos os sentidos. Então, como que se cria uma máscara para que as pessoas não olhem de uma forma real o que está acontecendo, né? Aí vem os seres da fraternidade branca de Shambhala falando que o mundo está entrando numa ascensão, que nós estamos entrando num período de paz, que a consciência está expandindo agora. Esse é o tapa-signo que é criado, né? Através dessa hipnose coletiva, as pessoas não enxergam que nós vivemos no inferno, né? As pessoas falam tanto, Jeová é perfeito e tudo bem. Você levanta uma folha no teu quintal, os animais estão se matando. Tudo aqui nesse universo é dor e sofrimento. Tudo. Então, para maquiar uma agenda que é a nova ordem mundial, que está aí agora, chegando a todo vapor, né? Que isso já vem há muito tempo sendo construído. Então, existe a polaridade metafísica, que vai criar uma máscara para que as pessoas não enxerguem o real rumo que nós estamos tomando, né? Aí as pessoas recebem canalizações, recebem sincronicidades, etc., etc., desses seres falando que nós estamos entrando no período de paz, que agora daqui para frente é paz. Poxa, né? Poxa, esse é o véu de Maia, né? Esse é o véu de Maia. E eu acho que cabe, se faz pertinente comentar, que um dos grandes inimigos que a sabedoria hiperbórea sempre teve, por assim dizer, né? Chama-se a poesia, Jorge, né? Porque a poesia, ela é capaz de maquiar todo esse sofrimento do mundo, né? Ela pega o retrato de um animal, numa natureza lá, e pinta como se isso fosse maravilhoso, fosse esplêndido, mas tira de contexto, porque quando, na verdade, esse animal está lutando para sobreviver, está passando poucas e boas. Então, a poesia tem essa capacidade de botar o véu de Maia, e a sabedoria hiperbórea nos traz a realidade novamente, né? Nos faz descer esse véu de Maia e saber o que realmente está acontecendo. E tudo isso que a gente está discorrendo aqui faz parte de Matrix, né? Tudo isso faz parte. Então, essa desorientação que é milenar que acontece é que está levando a sociedade realmente a um abatedouro, né? Um abatedouro. Uma vez foi com Sodoma e Gomorra, agora vai ser com toda a humanidade. O sacrifício é para toda a humanidade.
Eu só quero aproveitar, Jorge, para pedir para o pessoal participar da nossa enquete, se você acredita que vive numa Matrix, e pode continuar ali, Jorge. Tu queria fazer uma colocação? Então, aproveitando o link aí do que o nosso convidado da noite está discorrendo, há uma grande mistificação, né? Uma mistificação tão bem feita, tão bem preparada e cada vez mais aperfeiçoada no decorrer dos milênios, porque lá na antiguidade, Sodoma, Gomorra, a humanidade era menor do que é hoje. Bem, não tem nem como comparar. Hoje nós estamos aí batendo o quê? Uns 12 bilhões ou mais de seres humanos aqui. E vamos observar os detalhes, vamos ver que 0,01% está desperto. Especialmente aqueles que estudam profundamente a sabedoria hiperbórea. Porque a sabedoria hiperbórea, Belicena Vilca, por exemplo, a sabedoria hiperbórea, como um todo, ela te leva ao passado e te resgata com fatos concretos, reais, nítidos, claro, com o brilhantismo. Aí você então passa a se valorizar, a ser dono de si. O teu espírito desperta para quem ele realmente é e o poder e a força que ele tem. Mas aí a palavra é tua, eu não vou entrar, né, com mais detalhes, por gentileza. Perfeito, Jorge. É exatamente isso. Exatamente isso. Agora, o que. E aqui, ó, eu deixo algo bem claro, tá? Eu não estou aqui para convencer ninguém. Não se convence ninguém a estudar sabedoria hiperbórea. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Estou aqui para falar da minha história, do que eu achei e o que eu tenho enquanto verdade, né? Sabedoria hiperbórea não é para todos, é para pessoas fortes, porque realmente a sabedoria hiperbórea ela vai trazer uma carga de informação abissal, né? E para isso o estudante tem que estar preparado para esvaziar sua xícara, né? Ele tem que estar preparado para toda a informação que ele trouxe durante seus anos de estudo, ele tem que estar preparado para botar numa gavetinha, né? Todo esse conhecimento, passar a chave, estudar a sabedoria hiperbórea, porque a sabedoria hiperbórea vai ressignificar todo esse conhecimento, vai dar nome aos bois, né? E eu aproveito a fala agora, Jorge, nesse livro aqui, ó, pessoal, O Mistério de Belicena Vilca, né? Que nós temos aqui quase 1000 páginas, né? Aqui nós vamos falar sobre a questão da Matrix, da macroestrutura, os fatos culturais, os personagens. Aqui vai ser feito toda uma remodelação axiológica e semântica da história, desde a última Atlântida. Aqui nós acordamos, né? Nós precisamos falar que o Belicena Vilca acorda o leitor, né? E aqui, Jorge, e aqui nós transmutamos. O que um procurador, alguém que procura a verdade, precisa mais do que acordar e transmutar? Acordar para a verdade desse mundo, né? Acordar para o que foi feito com nós aqui. Se nós fôssemos criação do Demiurgo, nós jamais nos perguntaríamos da onde que viemos. Se nós fôssemos obra dele, nós jamais ficaríamos olhando para as estrelas, nos perguntando da onde que viemos, né? Nós somos um fator externo, que não pertence a esse universo, né? Agora, isso, claro, nós poderíamos estender essa conversa a muitos níveis, né? A muitos níveis. Mas o importante é que as pessoas enxerguem que o cérebro principal de todo esse engodo chama-se Demiurgo. As pessoas confundem o Antigo Testamento, muitos acham que aquele ser ali dos 10 mandamentos, que era extremamente ditador, né? Pisava, botava um pezinho para fora, ele castigava, mandou matar muita gente, né? Confundem que o Novo Testamento não se trata do mesmo ser. Quando, na verdade, a sabedoria hiperbórea nos mostra claramente o Demiurgo é o bem e o mal. Ele é as duas polaridades. Eu, pessoalmente, Jorge e Josi, eu costumo falar que o Demiurgo, a gente tá caminhando na rua e chega alguém e dá uma paulada em nós, né? Bate em nós pra caramba.
No outro, a gente apaga, desmaia. No outro dia de manhã, a gente acorda todo ferido e essa mesma pessoa que nos agrediu de noite vem e nos pergunta: o que aconteceu contigo? Deixa eu te ajudar. Eu posso te levar para o hospital? Assim é o demiurgo. O demiurgo, ele bota as pessoas de joelho para que as pessoas se entreguem a ele. O batismo, Jorge, já começa por aí. O batismo, você está abdicando do seu espírito. Correto. Aliás, até você falou uma coisa de suma importância. Isso aí se vê, porque aqui a questão que o nosso convidado está trazendo, na figura do demiurgo, ela envolve todas as almas do planeta. O demiurgo não é alguém que está lá fora, ele está dentro da alma, ele é possuidor da alma. Então vocês observem o seguinte: às vezes nos lares, nas residências, nas casas, o marido agride a mulher e no outro dia de manhã, meu amor, querida, isso tem cabimento, uma coisa dessa? É uma ação demiúrgica que está aí, forte, né? É o ilusionismo. Exato, Jorge. Exato, Jorge. E quando você fala, eu sempre falo o seguinte, Jorge, tudo isso que a gente está discorrendo aqui, pessoal, que está presente no chat, faz parte de Matrix, tá? Então, tudo isso está dentro do contexto do nosso tópico hoje, né? O interessante, Jorge, é que o espírito, né, quando ele foi encadeado aqui nesse inferno, ele foi encadeado para que gerasse cultura, porque o demiurgo, o Pazu, o Neandertal, antes, não conseguia que o Neandertal, ou Pazu, que é o termo que a sabedoria hiperbórea usa, né, não conseguia gerar cultura. Então, ele precisava de um agente externo à criação dele, né, para que esse ser fosse aprisionado e gerasse cultura, fizesse que a esfera de consciência do Pazu se desenvolvesse por completo e gerasse cultura, né? Agora, se a gente pega uma árvore genealógica, Jorge, toda a árvore genealógica são personagens. O espírito está alimentando com sua força, está desorientado no núcleo, né? Alimentando toda uma árvore genealógica. Tem muitas pessoas que falam que há fractais no espírito. Não há fractais. A sabedoria hiperbórea afirma de uma forma espetacular. O espírito, ele não se fractaliza. Ele é eterno. Ele é pleno. Quem se fractaliza é os personagens da alma. A alma que se fractaliza em personagens. Você pega uma árvore genealógica, pai, mãe, filho, são personagens, né? Por isso que a gente fala que o demiurgo é um grande enganador, porque ele faz nós pensarmos que esse personagem somos nós. A gente olha no espelho de manhã, o Drusilo que tem o trabalho, que tem a família, que tem o gatinho, o cachorro, que tem uma vida social, né? A gente olha e acredita que esse ser somos nós. Esse ser é o personagem alimentado pelo encadeamento espiritual. Ele é um personagem, né? Então, nós afirmamos, né, os livros do Pontífice Moiano, que é quem escreveu os livros da sabedoria hiperbórea, afirmamos que a missão, né, uma das missões principais do hiperbóreo é conseguir fazer que o personagem vá até o eu verdadeiro. Então, vocês imaginem o personagem indo de encontro com o seu verdadeiro eu, com o espírito, carregar o personagem até o espírito, né? E claro, as pessoas são apegadas, o que conecta as pessoas à Matrix do mundo é o sentimento e emoção, Jorge. O sentimento e a emoção são os cabos conectores, né? Então, nós falamos, quando falamos coração de pedra, né, estar gelado, né, é justamente não virar um personagem do drama demiúrgico, seja na família, seja no trabalho, etc. Né? E essa luta é árdua, porque realmente, quando nós olhamos para nós e vemos o personagem, a gente começa a ter esse conflito existencial, né? De saber quem sou eu. E cada vez que a gente vai se aprofundando, vai estudando, a gente vai tendo mais latência espiritual e vai deixando de ser um personagem dos dramas demiúrgicos, né? Tudo foi projetado para que você dê sentido, né? Tudo foi projetado. Então, a sabedoria hiperbórea afirma que a família foi criada como forma dos espíritos voltarem para cá. Compreende? Se você não volta
por alguma coisa, você volta por uma mãe, por um pai, para criar elos, né, de karma, compreende? Então, através desse sentimento, mandam nós para cá de novo. E daí também falam, né, expandindo a consciência, você não precisa mais reencarnar, etc, etc, etc. Quando, na verdade, você está perdendo a tua individualidade enquanto espírito. Você está se tornando um com o todo. Por isso que inverteram o que é o ego. As pessoas acreditam que o ego é um fator negativo. O ego é a nossa individualidade. É o nosso eu com E maiúsculo. O nosso eu verdadeiro. O eu, o falso self, é a alma. É a parte anímica. Então, tudo foi invertido, né? E fazer essa desinversão é o que é o mais interessante dentro da sabedoria hiperbórea. Druzilo, em relação à questão ali da discussão, sobre todo esse contexto que você nos trouxe aqui, como que a terceira posição e tem essa relação com a quebra da Matrix, a terceira posição, qual que é a relação com a quebra? Na verdade, não seria uma espécie de quebra da Matrix, seria um resgate histórico-cultural. Né? O que significa uma terceira posição? Que não está atrelada à polaridade, né? Que não está atrelada ao bem e ao mal, à direita e à esquerda, né? Está uma via no meio, uma terceira posição. Uma terceira posição que foi muito combatida por toda a história é o nacionalismo, né? O amor pela terra. Né? Então, essa via foi de suma importância que os agentes demiúrgicos dessem um jeito de extinguir, porque através dessa terceira posição nacionalista existem muitos valores, né? Valor do guerreiro, valor da honra, da virtude, da vitória. Né? Então, a terceira posição não está atrelada à polaridade demiúrgica. Essa é uma visão de terceira posição. O porquê que não está atrelada à polaridade demiúrgica? Porque nós sabemos, né, isso não precisa nem estudar sabedoria hiperbórea para saber. Nós sabemos que, levando agora o âmbito de governos, que tudo é financiado pelos mesmos. Né? Toda a questão, direita, esquerda, etc., quando a gente vai pesquisar os acionistas, né, Vanguard, BlackRock, etc., a gente descobre que tudo é financiado pelos mesmos. Então, uma terceira posição não está na polaridade, porque a polaridade é uma ilusão. Um exemplo que eu posso usar para vocês é a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa trouxe essa ideia da direita e da esquerda, do azul e do vermelho. Foi introduzida, aliás, essa ideia para as massas, para que as massas se dividissem, e você financiando os dois lados e dividindo o povo, você não deixa criar uma ideia coletiva, para que eles se rebelem contra os aparatos demiúrgicos, né? Mas o mais interessante, Josi, é que esse conceito ele foi introjetado na Revolução Francesa, foi posto em prática, mas ele não é oriundo da Revolução Francesa. Ele é oriundo da religião. Se você muito bem se lembra, ao lado esquerdo de Jesus tinha quem? O mau ladrão. E ao lado direito tinha o bom ladrão. Então eles pegam esse conceito da religião, né, e introduzem esse conceito dentro das massas. Então por isso que a terceira posição, ela não é nem direita, nem bem, nem mal, ela é neutra, né? Ela vê as coisas porque sabemos que tudo é financiado pelos mesmos. Então, terceira posição não está na polaridade, está acima da polaridade. Eu vou aproveitar aqui e vou trazer uma pergunta que a Fátima Pereira fez para a gente. Druzilo, como sair da Matrix se estamos presos na lei do karma? Como que a gente pode sair dela, já que tem a lei do karma? Uma bela noite, Fátima Pereira, uma ótima pergunta, muito pertinente. Não há como sair da Matrix. Eu gosto de usar o termo se desconectar. É diferente de sair. Se desconectar é diferente de sair. Né? O porquê que não há? Lembra que no início eu estava comentando sobre o macro e o micro? Quando você fala de cultura, Fátima, as pessoas normalmente jogam esse conceito para a matéria, externalizam esse conceito.
né? Quando você fala de cultura. E, na verdade, a cultura, Fátima, ela acontece dentro, no microcosmo. Não tem aquele ditado, o pai, aliás, o filho não é igual ao pai? A cultura, ela é passada... Dentro da sabedoria hiperbórea, a gente usa o termo memes, que são pacotes de informação cultural que são passados de pai para filho, né? Existem os genes, que é a parte biológica, né? Os traços biológicos, etc., e os memes, né? A Matrix, ela está formada dentro de nós. Vejam, 70% de quem nós somos pertence aos nossos avós. Quem estamos evoluindo, então? É o verdadeiro eu ou é o personagem que achamos que somos? Né? Então, não adianta querer sair para o interior, se afastar das grandes metrópoles e achar que saiu da Matrix. Não, porque toda essa engenharia biogenética está dentro de nós. Né? O que a sabedoria hiperbórea nos demonstra claramente é como percepcionar o que é o espírito e o que é a alma. Qual que são os aspectos, né, do espírito e os aspectos da alma. Assim, nós começamos um processo de dentro para fora, né? Começamos a desvendar a Matrix de quem somos primeiro, né? Assumindo a potência espiritual que somos deuses encadeados dentro de um corpo e de uma alma. A partir desse processo, a gente consegue deslumbrar e consegue observar cada vez mais as coisas, começa a perceber como que funciona isso. E como eu falei antes, através do BLC na Vilca, que eu mostrei, vai ter toda a informação da macroestrutura, né? E nos fundamentos vai ter toda a questão do microcosmo. Então aqui, Fátima, se você se interessar, né, o Movimento Veganista cede o PDF gratuito do livro. Aqui você vai ter toda a questão da matrix cultural, da história mentirosa que contaram para nós. Mas para encurtar um pouco, não há como sair, mas há como se desconectar da emoção e do sentimento para não virar personagem, para não gerar mais dor, mais alento para esse mundo demiúrgico. Há como se desconectar, né, das emoções, né, das paixões que nos deixam cegos, né, paixões que eu digo não no âmbito de mulher, né, e de casal, aliás, mas no âmbito de coisas do mundo, né, de entes do mundo. Então há como se desplugar da Matrix, né? Mas esse processo ele acontece de dentro para fora. Perfeito, gratidão, Druzilo, por responder. Fátima, gratidão por participar aqui do nosso chat. Antes de continuar com a próxima pergunta, eu só queria trazer ali, dentro desse contexto que você comentou, da relação de cultura, mitos, e também da terceira posição, na questão ali das civilizações antigas e a Matrix, né? Existiam evidências das civilizações antigas, elas já percebiam esse contexto da Matrix ou não? Era uma coisa também do dia a dia natural, eles não percebiam isso como a gente percebe hoje? Na verdade, aí depende de tempos, né? Porque a história é muito longa. Agora, a Matrix que a gente comenta aqui, nesses aspectos, ela foi construída em cima do mundo verdadeiro. Esse mundo verdadeiro foi distorcido, né? Os mitos foram distorcidos, tudo foi distorcido para que se criasse um status quo, né? Se criasse uma modelação social, né? Política social de como viver no mundo. Então, o que acontece é que essa Matrix, ela ocultou todas as soluções que nós tínhamos enquanto sociedade, que civilizações antigas nos deixaram. Ela ofuscou e ocultou todas essas informações, né? Eles têm a audácia de falar que blocos de 60 mil toneladas foram arrastados com corda e pedaços de madeira. E isso é institucionalizado no sistema de ensino. Isso é Matrix. Eles têm a audácia de falar que o nosso passado, as pessoas eram ignorantes, que as pessoas não sabiam de nada. Eles eram muito mais evoluídos espiritualmente do que hoje nós somos, né? Porque estavam mais perto da sua origem, né? Não existia na época todo esse aparato que existe hoje, né?
Depois de um tempo que isso foi começar começou a ser construído, o BLC na Vilca conta toda essa história, desde a última Atlântida. Toda essa história é contada no BLC na Vilca, toda ela é contada, né? Então ali o BLC na Vilca traz inclusive a função das construções megalíticas, né? E como os traidores do espírito, né? Os seres que chegaram aqui de outro universo e encadearam seus camaradas num corpo e numa alma, manipularam, distorceram, destruíram, mudaram a carga simbólica desses monumentos megalíticos, né? Houve os gigantes de Cro-Magnon que vieram construindo muita coisa, e depois de anos e anos e anos, vieram os agentes sinarcas deturpando as construções, deturpando tudo que era informação. Então, essa questão, por que eles escondem essas soluções de nós? A cura do câncer foi achada há mais de 300 anos. 300 anos foi achada a cura do câncer, combustível através do éter, que a sabedoria hiperbórea afirma que é o vril, o éter, né? A energia que não pode ser medida. Nikola Tesla inventou um dínamo de energia desse tamanho, que gera energia que não pode ser medida. Então, tudo isso foi ocultado para se criar uma irrealidade. Uma irrealidade, né? E quando essas pessoas vasculham o passado e percebem o tamanho do conhecimento de construção megalítica, astronômico, determinadas áreas, o tamanho do conhecimento que essas pessoas tinham, são taxadas como loucas. Não pelo sistema diretamente, mas indiretamente pelas pessoas que são projetadas e programadas pelo sistema, através do sistema de ensino. Bem. Correto, perfeito. Eu gostaria de aproveitar o link, Josiane, já houver um instante, para quando o sistema demiúrgico não conseguia fazer as mudanças de interesse dele nas humanidades lá de trás, eles promoviam os resets, liquidavam, apagavam. Aí entra diversas questões que, se a gente for penetrar nisso aí, vai longe, lá vai até meia-noite. Mas vamos atentar a esses detalhes importantes. Não faz muito tempo, a Tartária foi eliminada com lama. Aí é coisa de... Não? Aí, inclusive, havia os gigantes da Tartária, né? Isso aí é documentado. Entre outros resets lá para trás, que a gente aqui não vai levantar, porque senão a coisa vai longe. Mas é mais ou menos por aí, Druzílio. Isso, perfeito, Jorge. Você pegou um gancho maravilhoso agora. É justamente esses resets, né? Sodoma e Gomorra foi um reset, a Tartária foi um reset. Nós tivemos inúmeros, centenas, né? Para dizer de resets. E o interessante é que agora estamos à beira de mais um grande reset, né? E algo que eu trago que eu acho pertinente, que cabe dentro dessa questão dos resets, é a questão dos arquétipos, Jorge. A questão arquetípica, né? Como que a sabedoria hiperbórea enxerga essa depravação em nível extremamente alto, num nível muito rápido, essa degradação moral, ética, né, dos valores, as crianças sendo deturpadas, como que a sabedoria hiperbórea enxerga esse gap tão rápido dessa degradação da sociedade num espaço de tempo muito curto, né? Bem, lembrando que os arquétipos, né, o arquétipo é uma ideia, né? As pessoas que não têm conhecimento sobre arquétipo podem dar uma pesquisada. Platão foi um dos primeiros a trazer sobre essa questão arquetípica, né, sobre o que é um arquétipo. Esses arquétipos, né, que foram usados em Sodoma e Gomorra, Jorge, e em outras civilizações, inclusive em 1911, em 1920, ali em Berlim, para aqueles lados, esses arquétipos estavam extremamente agressivos. O arquétipo, quando uma sociedade veste ele e manifesta ele no mundo, Jorge, e vive ele, né? Vive ele, quando ele é desativado, ele não morre. Ele continua com toda a carga de informação que essa sociedade cedeu a ele. Quando uma sociedade lá para frente, décadas, centenas de anos depois, veste esse mesmo arquétipo, ele já vem carregado com informação, porque ele já foi usado na nossa intimidade. Então, ele vem muito mais agressivo.
A capacidade dele de degradar as pessoas é muito mais forte. Então, os arquétipos que foram usados em Sodoma e Gomorra e em outras sociedades que foram gerados resets, esses arquétipos estão muito mais perto da inteléquia, da sua perfeição. Então, quando nós aqui na ponta da espiral, né, vestimos esses arquétipos, a gente vê essa degradação em poucos anos, a coisa se afunilar de um jeito extremamente catastrófico, né? Então, a sabedoria hiperbórea nos brinda com essa visão do porquê que a sociedade está indo de mal a pior, com uma velocidade muito grande, né? Porque esses arquétipos foram usados em outras sociedades. E agora que está sendo reusado, eles já vêm carregado de informação e com uma capacidade e uma agressividade muito mais longe para as consciências humanas, né? Aí, aproveitando esse link, se você me permite, vem aquela história, A Espera do Salvador. É um arquétipo. E todo mundo esperando de fora o Salvador que está dentro de você, o teu espírito. É mais ou menos por aí? Exato, Jorge. Tudo nos condiciona para fora, né? Sabedoria hiperbórea afirma que a razão é o nosso carcereiro, né? Por isso que a gente afirma tanto para que quando as pessoas estudem sabedoria hiperbórea, para que não utilize, até as pessoas estranham, mas como eu não vou utilizar a razão, né? Bem, você vai utilizar a imaginação, a intuição, que são virtudes do espírito, né? E o porquê disso? Porque a razão ela está conectada justamente com propriedades culturais inventadas pelo sistema. Ela está totalmente conectada com a mentira da Matrix. Então, se eu usar a razão, ela vai entrar num processo de observação e comparação. Mas comparação com o irreal, com a fantasia, né? E esse Salvador que tu falou, Jorge, é sempre assim, né? Vai vir um Salvador, porque nós estamos passando por isso agora porque precisamos, né? Porque Jeová sabe o que é melhor para nós. Aí que está a questão de Jeová ter mudado a estratégia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque no Antigo ele era ferrenho, e no Novo ele muda a estratégia. Ele inverte o mito, que seria o mito de Lúcifer, né? Que veio à Terra mostrando o caminho de liberação, falando que nós éramos escravos de um falso Deus. Então eles pegam esse mito, invertem esse mito, e vem a figura de Jesus falando o seguinte: você tem que ficar. Se te der um tapa no rosto, vira o outro, né? Você está passando por isso porque é melhor para você. Ou seja, gerando ovelhas, matando o espírito, né? Matando, aliás, não, porque não tem como ser morto o espírito, mas abafando o espírito, criando ovelhas, né, Jorge? Então, sempre as pessoas esperam que a salvação vem de fora, mas não percebem que essa mesma suposta salvação é proposta pelos mesmos agentes que provocam o mal no mundo, né? Essa defasagem, né? Josiane, tem mais alguma pergunta no chat para o nosso convidado? Porque ainda tem mais alguns tópicos para serem levantados, né? Temos sim. A Maria Flor Druzilo pergunta: a reencarnação é algo totalmente pré-definido? Sempre tem a participação de um senhor do karma em relação à reencarnação? Sim, sim. Normalmente, eles conhecem nós de todas as encarnações que tivemos aqui. Eles sabem, né? Os agentes de Shambhala, os agentes sinapses da Fraternidade Branca, aliás, conhecem nós, as nossas vulnerabilidades. Então, dependendo o que você acredita, vai se manifestar para você do outro lado, né? Se o teu ponto fraco é teu pai e tua mãe, se o teu ponto fraco é Jesus, etc., eles vão apresentar justamente o teu ponto vulnerável, né? E ela é pré-definida porque, veja bem, qual que é o sentido de você não cometer um erro? Quando você caminha em uma estrada e tropeça, o sentido não é quando você retornar a essa estrada, você lembrar dessa pedra de tropeço e não tropeçar mais nela, né? Então eles apagam a nossa lembrança cada vez que viemos para que os dramas sejam cada vez mais complicados. Que os dramas familiares cada vez aconteçam com uma potência maior, né? Então, desde a nossa psique, não existe livre-arbítrio.
né? A sabedoria hiperbórea afirma que o cérebro é composto por arquétipos. Então, sempre que você pensa, a tua razão vai lá do teu cérebro arquetípico e já pega a resposta designada por Jeová, né? Então, tudo em nós foi realmente projetado para nos boicotar, né? E a reencarnação é mais uma falácia que a sabedoria hiperbórea explica muito bem, né? Explica muito bem o que é essa questão do karma, da roda de Sansara, né? Do porquê que estamos aqui. Bem, que evolução que tivemos? Que evolução que tivemos? Lhes pergunto, que evolução que tivemos? As coisas estão de mal a pior, não há evolução. Então, tudo isso, a sabedoria hiperbórea vai discorrer muito bem, né? Vai discorrer muito bem e mostrar por A mais B que realmente isso é uma falácia, né? Existe engano para todos. Esse é um fato. O Demiurgo conhece todos. Ele é o próprio personagem que está em nós, né? Então, existe engano para o pacato cidadão, existe engano para a pessoa que assiste Netflix, existe engano para o gnóstico, existe engano para todos. Por isso que a sabedoria hiperbórea não é seita, não é religião, é revisionismo histórico. Sabedoria hiperbórea é isso. Porque primeiro você tem que recuperar toda a carga do teu passado, para depois deslumbrar o que é realmente espiritual e o que não é espiritual. Então a reencarnação é sim um agente, um mecanismo para que nos mantenha sempre aprisionados aqui. E quando não reencarna, vai em outras esferas de engano demiúrgicas, né? Vai cada vez mais perto da fraternidade branca, cada vez perdendo a latência do teu espírito e virando um com o todo. Eu acho que talvez seja respondida. E essa pergunta ela vem ao encontro do tema aqui que foi proposto pela live. Gratidão, tá, Maria Flor, pela tua pergunta aqui no chat, por participar. Sobre o mecanismo mesmo de controle e manipulação, né, que faz em relação à Matrix, do aprisionamento, né? Como que a pessoa pode tentar viver, desbloquear, né? Como você falou, que não é a Matrix, tu não tem como sair da Matrix, mas você pode se desbloquear dela, né? E como que ela pode seguir esse mecanismo, sendo que ela não seja mais controlada e nem manipulada? Que seria, além do livro, do livro, só ler o livro. Aqui, sim. Ó, aqui acaba a procura, aqui e aqui, os fundamentos, aqui. Porque primeiro a pessoa vai ter que ter conhecimento de tudo que foi alterado. Ela vai ter que ter conhecimento de quem são realmente os personagens do mundo. Se a pessoa não tivesse conhecimento do seu passado, né, fica difícil. Então, é por isso que a sabedoria hiperbórea é tão completa, porque ela vai discorrer em todos os níveis, né? Agora, tu falou algo interessante, se vocês me permitem, você falou algo interessante. Quando eu comentei antes, né, dessa mudança de estratégia que o Demiurgo fez do Velho Testamento para o Novo, o interessante é que essas coisas se plasmam nas instâncias governamentais do mundo também. Porque se vocês se lembram, o sistema era extremamente ferrenho, Mao Tse Tung, Stalin, Lenin, etc., né? O Holodomor, muitas pessoas não conhecem o que foi o Holodomor, né? E então, o sistema percebeu essa mudança, ela vem de esferas metafísicas e também ela se plasma, né, no mundo. O sistema percebeu que eles tinham que ter mais flexibilidade. Agora, como que você aprisiona milhões de pessoas sem essas pessoas, ao menos, enxergarem as paredes da prisão? Você tem que gerar prosperidade na vida das pessoas. Se você não gerar prosperidade na vida das pessoas, as pessoas não ficam anestesiadas. O que é prosperidade? A possibilidade de comprar um carro, uma casa, de ir no mercado, de ter bens. Essa é essa ilusão que o sistema da macroestrutura, né, governamental gera para as pessoas. As pessoas compram algo e acreditam que é delas. Mas se você não pagar imposto, IPVA, IPTU, etc., o governo te tira. Nada é teu. Tudo é uma ilusão. E agora, cada dia mais, nós estamos perdendo a liberdade, cada dia mais, né? E cada dia mais a questão privada vai sumir.
vai subir, já estão apresentando projetos. Então, através da prosperidade é que se consegue botar as pessoas em caixas existenciais. Porque se eu estou estressado, eu vou lá e compro uma roupinha. Se eu estou brabo, eu vou do cinema, eu pego um lanchezinho, eu compro um carro. Então, através dessa falsa prosperidade é que encadearam todo mundo. E agora, Josi, só para complementar esse raciocínio, se me permitem, o que está acontecendo agora? O que o sistema demiúrgico está fazendo? Eles estão baixando a prosperidade das pessoas. Vocês estão vendo como é que está a Europa? Estados Unidos? O caos que está. Eles estão tirando a prosperidade das pessoas para apresentar o novo contrato econômico social de conduta, que é o The Great Reset, que está sendo apresentado. Então, eles precisam pegar a nossa prosperidade que está aqui, ó, né? A proposta deles está aqui embaixo. Então, eles precisam colapsar a economia, colapsar tudo, até que a nossa prosperidade fique abaixo do que eles têm a nos oferecer. Nós, aqui passando fome, desempregados, vamos aceitar a proposta deles. É a famosa regra de 3. Eu crio o caos, apresento o caos e venho com a solução. Né? Então, tudo isso discorre dentro de Matrix. Né? Jorge? Aproveitando aí esse bate-papo produtivo, esclarecedor e com total revisão de valores que nos compete fazer para a libertação do espírito, essa questão aconteceu recentemente aqui no Sul, lá para baixo, um reset total, acabou. Todo mundo, quem tinha alguma coisa de prosperidade ao longo de anos e anos de trabalho intenso, zerou. Aí agora vem a solução, o empréstimo, o controle, enfim, N coisas aí que se a gente fosse alongar vai longe, mas isso é assunto para uma outra live. Vamos adiante, por gentileza. Exatamente, Jorge. Exatamente. O que tu falou ali, as 100 e poucas cidades que estão dentro do script dos Rockefeller, né? Que são brasileiras aqui, que vai entrar toda essa questão que tu falou, da realocação, manejo de cultivo, realocação das casas, tudo vai ser tirado, né? E as pessoas estão numa dormência tão grande, que são incapazes. A gente fala, né, que é o povo escolhido psicológico, se é que você me entende, Jorge. O povo escolhido de Jeová psicológico, né? É transformar as pessoas. Hoje a gente conversa, as pessoas, o que a Siddhartha vem fazendo, o que os agentes demiúrgicos vêm fazendo, é transformar todo mundo na mesma coisa, vazios, né? Falando sobre casa, carro e apartamento, sobre festa, droga, etc. É isso que eles estão transformando. Estão engordando as pessoas para abater. Para abater. Está todo mundo com nanotecnologia dentro do corpo. Todo mundo com nanotecnologia dentro do corpo, lá vão ter. E ninguém questiona nada. Ninguém questiona nada. Então, tudo isso, quando se trata de Matrix, é justamente aquela questão. A sabedoria, uma vez o Chico, o Francisco, né? Saudação, Francisco! O Chico falou algo, quando eu entrei na Sabedoria Hiperbórea lá atrás, ele falou algo que isso ficou em mim. E é realmente, né, isso. O verdadeiro mal vem travestido de democracia. O verdadeiro mal vem travestido como uma criança inocente. O verdadeiro mal vem travestido de amor, de paz, de fraternidade. Esse é o verdadeiro mal. Né? Protejam as baleias, mas cometam um aborto. Então, o verdadeiro mal, ele vem por essa extensão, ele vem como uma criança inocente. Eu sempre falo que o amor é uma estratégia de quem não sabe amar. É uma estratégia demiúrgica, né? O amor em parâmetros mundanos. Em parâmetros mundanos, né? Então, tudo isso, todo esse resgate que a SH faz, é de extrema importância porque vai desmontar o castelo de cartas de muitas pessoas. De muitas. As pessoas que quiserem estudar realmente isso, para espíritos fortes, que ainda há latência espiritual nessas pessoas, né?
Porque se não houver latência espiritual, realmente a alma vai botar dificuldades e não vai deixar que o estudante vá à frente. Né? A alma é um 38 apontado para a nossa consciência 24 horas por dia. A gente dorme e acorda com o inimigo. Né? Então, tudo isso daria muito pano para manga, igual você disse ali, Josh. A gente vai seguir, então, Druzilo, com uma pergunta aqui da Alcione José. Druzilo, pode falar um pouco a respeito da manipulação axiológica e semântica? Uhum. Quando a gente fala que eu falei dos termos de interpolação e extrapolação lá, é justamente você pegar, eu vou usar como exemplo, você pega um acontecimento cultural, né? Um acontecimento cultural que aconteceu lá atrás. Né? O que o sistema faz? Ele pega e tira da visão, né, do estudante ou do pesquisador todos os elementos que não são de importância que nós conhecemos. Então, eu vou te dar um exemplo de esvaziamento semântico. Hambúrguer vegano. É um esvaziamento semântico. Não existe hambúrguer vegano. Hambúrguer é destinado à carne. Sim. Né? Esse é o esvaziamento semântico do que é liberdade. Olha só o que virou o que é liberdade hoje. Então, eles tiram toda a carga de informação que há, tanto em palavras, em fatos culturais, né? Em fatos culturais também, tiram toda essa questão semântica e introjetam no lugar dela coisas que são de interesse sinárquico, né? Então, tudo é esvaziado. Tudo é esvaziado. Olha só as letras quando você fala de amor, vamos supor, né, algo de amor em volta. Olha o que as pessoas falam, né? Agora compara com as coisas lá de trás do nosso passado de civilizações, para ver o tamanho da degradação cultural que foi feita semanticamente nas palavras e nos acontecimentos históricos, né? Então, agora, pegando um fato histórico, eu pego o seu fato histórico, em vez de contar a verdade dele, eu crio uma máscara em cima da verdade, esvazio todos os elementos e botam elementos que vão corroborar o que eu quero que corrobore. O que eu quero que as pessoas saibam. Isso é o esvaziamento semântico, né? Isso é você modificar as coisas. Jorge, quer fazer mais alguma colocação? Senão eu sigo aqui com a próxima pergunta. Gratidão, Alcione, pela pergunta. Obrigada por participar aqui do nosso chat. A Ed Taparo fala, agora as frases da moda, entre aspas, deixe seu passado para trás, fecha aspas, abre aspas, quem vive do passado é museu. Por que será? Porque é lá que a verdade se encontra? Exatamente, né? Você fala de futuro, que no futuro nós vamos ser felizes no meio dos robôs, e no futuro, quando na verdade eles querem tirar a nossa atenção de toda essa degradação cultural que foi feita, essa modificação, essa remodelação cultural. Então não se faz interessante que nós possamos olhar para trás e realmente enxergar o que aconteceu, né? Os fatos, com a verdade nua e crua. Então é justamente isso. E essa pessoa que fez esse comentário é minha esposa. Ah, gratidão. Obrigada por estar aqui com a gente acompanhando o maridão, né? Bacana. Obrigada, Ed. Deixa eu botar aqui. Então, assim, a gente já está em 1h17. Será que a gente consegue fazer um resumão, assim, do que foi falado, Druzilo? Porque a gente comentou sobre o que é a Matrix, as definições, a influência, a Matrix e o aprisionamento segundo a sabedoria hiperbórea, cultura, mitos e a terceira posição, as civilizações antigas e a Matrix, e aí a gente fecha com as perguntas, né? Se fosse para fazer um resumo, para finalizar, como que você poderia, para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, um resumão desses temas, desses tópicos? Desse tema, primeiramente, eu posso discorrer da seguinte forma. Primeiramente, há que se conhecer o cérebro central de Matrix. Conhecer quem é o Demiurgo,
né? Conhecer quem é o demiurgo e seus agentes, né? Quem são seus agentes? Como que aconteceu toda essa degradação cultural? O porquê que a sabedoria Pirabora afirma que a cultura é uma arma estratégica, né? Há que se conhecer esse elemento, porque se você não conhecer quem é o demiurgo, o tetragrâmaton, o Jeová Satanás, que nós afirmamos, né? Se não conhecer quem é ele, dificilmente o estudante vai perceber as nuances que acontecem no mundo, né? Então há que se perceber primeiro em si mesmo também, né? O que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo. Quem são esses agentes, né? Para que assim a gente consiga desmembrar o que é Matrix. Porque se se falar só do parâmetro do governo, militares, medicina, finanças, mídia, educação, né? Essa é a parte superficial, é a parte mais fácil de ser estudada. Então nós temos que ir reto no cerne da questão, para conseguirmos entender o que foi esse aprisionamento espiritual que fizeram com nós, né? Lá em Gênesis, há duas criações, né? A primeira, Jeová fez o ser do barro do pó, né? Que é o Neandertal, que é o Pazu. E depois há uma segunda criação em Gênesis, que afirma o seguinte: façamos a nossa imagem e semelhança. Façamos no plural. A sabedoria Pirabora explica quem são esses seres que modificaram geneticamente o Pazu e trancaram o espírito, né? Então, há que se conhecer. E, se você me permite, quem tiver curiosidades, por favor, há o link aqui, né, do canal do Fábio, e o Movimento Veganista fornece gratuitamente o PDF do BDC na Vilca. Gratuitamente. Druzílio, é no teu YouTube que eles conseguem? Aonde que o pessoal, para eu poder divulgar aqui? No teu aqui? Pode ir no Denúncias SH. Esse aqui mesmo. Isso, ali eles podem entrar em contato, vai ter o contato do Fábio, podem comentar lá que o Fábio vai estar conversando, né? E querem se aprofundar, porque aqui nós conseguimos trazer uma parcela ínfima de como tudo isso acontece, uma parcela muito pequena, né? Por causa do tempo e tudo mais, são assuntos complexos que daria para se aprofundar muito mais. Mas as pessoas que querem, porque cada um tem que ser o seu próprio professor. Na sabedoria Pirabora não existe professor, não existe guru. Cada um é seu professor, cada um. Você está recordando, você não vai aprender. Então, o Movimento Veganista fornece o PDF gratuito do BDC na Vilca para quem tem sede da verdade e procurar realmente as chaves desse universo que estamos. E aquele livro do Fundamentos também? Fundamentos é uma outra história daí. Daí os Fundamentos são uma outra história. E o Fábio pode discorrer com as pessoas ali, quando chamarem ele, pode discorrer sobre isso, mas Fundamentos é uma outra história, né? Primeiro o BDC na Vilca e depois as devidas orientações são dadas às pessoas. Até porque o BLC Navio, o que vai te dar, vai te trazer uma informação clara do revisionismo. Aí você vai fazer uma revisão de tudo, lá de trás até agora. E nessa revisão, você vai despertar a tua memória de sangue. Vai dar aquele insight, vai receber a intuição. Aí sim, você está preparado para dar mais um passo adiante. Porque você tem que conhecer o teu passado, a tua história. Então, tudo que aconteceu, toda a mistificação, toda... Bom, não vou nem falar mais nada. Jorge, né? Só uma curiosidade. Isso aí Só uma curiosidade. Gente, Sim. Vou falar uma coisa para vocês. Isso daqui é chamado de livro mágico. Mas só que não é chamado de livro mágico por acaso. Há um estudante que cada vez que ele leu esse livro, cada vez que ele relia, ele leu dezenas de vezes. Cada vez que ele relia esse livro, né, ele anotava as chaves que iam aparecendo. E cada vez que ele fazia uma nova leitura, apareciam páginas inteiras que não estavam ali. Isso daqui não é só um livro. É o equivalente a ler 5.000 livros. Ler o BDC na Vilca é o equivalente a ler 5.000 livros. A quantidade de informação que está aqui não cabe só em uma leitura. Isso daqui é material para ser estudado uma vida toda, Jorge.
Sim, né? com certeza. Existe palavra em negrito nele. Cada palavra em negrito desse livro é uma chave que tem que ser acessada através da intuição e da imaginação. As alegorias. Então, aqui tem muita coisa, Jorge. É o fruto proibido que Jeová não permitiu que nós comêssemos. Aqui está uma fração do fruto proibido. Maravilha! Ele tá lendo aos pouquinhos, devagarzinho, mas tá lendo. Maravilha! Ô, Jorge, isso aqui não é, dá licença, isso aqui não é um livro de leitura, é um livro de estudo. Né? É um livro de estudo, não é livro de leitura. Não é uma história de quadrinhos. Não é um romance. É um livro de estudos, porque é um revisionismo. E você tem que fazer as comparações e entender através da intuição, da contemplação, para que venha aquilo que o Druzílio acabou de falar, a virada de chave. Bom, nós já temos aí assuntos para uma outra live com o nosso convidado, inclusive antes de nós iniciarmos, já tínhamos trocado algumas figurinhas aqui, não vou falar do que é que se trata, vai ficar no prelo, para brevemente o nosso convidado voltar, quem sabe ainda venha junto com você dessa vez, né, na próxima, e aí a gente faz uma live, né, bem interativa e tal, como essa de hoje que foi brilhante, né, com muita intuição e muita informação, e enfim, né, sem elogios, só constatação intuitiva. Tá bom? Isso aí. Jorge, eu agradeço imensamente o espaço que vocês cederam aqui hoje, tá? Agradeço a você, Josiane, agradeço a você, Jorge Salim, agradeço o espaço, tá? E realmente, a questão não é se existe verdade. A questão é até onde você está preparado, até onde você aguenta escutar ela. Eu vou terminar a minha participação aqui com uma frase que eu sempre utilizo, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas sim aqueles que são incapazes de desmontar as muitas mentiras que foram conduzidos ou instigados a acreditar. Esses são os verdadeiros analfabetos. Agradeço imensamente, obrigado pessoal do chat, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Druzílio, eu até te convido depois que terminar a próxima, durante a semana, de vir dar uma olhadinha ali no chat, que ficaram algumas perguntas. Daí te convido, então, para visitar aqui o nosso chat durante a semana que vem, ali no chat ao vivo. Quem não foi respondido pode depois perguntar no chat normal, sem ser o ao vivo, que daí... Sim. Só um pouquinho, Jorge. Que daí, para te poder participar ali da pergunta do pessoal, tá bom? Nós vamos fazer uma outra live com o Druzílio, mais para frente aí, logo. Talvez ainda esteja presente também. Essas perguntas a gente vai trazer antes de entrar no tópico da live. Essas perguntas que ficarem aí durante a semana, que o pessoal vai vendo e tal. E durante essa semana, se a Josiane tiver um tempinho, que ela anda muito atarefada no trabalho também, e está fazendo, né? Enfim, tudo que pode, nós vamos gerar os cortes, vamos enviar os cortes para vocês também postarem na rede. Tá bom? Isso é importante, os cortes, né? Sim. Tá certo? Então, é isso. Fechou ali. Fechou. Gratidão, Jorge. Fechou teu áudio, mas gratidão. Gratidão. Não, eu só estava querendo dizer o seguinte, já vou dizendo já. O canal Jorge Salim é um parceiro da Sabedoria e Memória. Né? Há mais, praticamente, 1 ano e meio que nós estamos já caminhando juntos. Né? E estamos sempre aqui de braços abertos para receber a todos vocês, até porque também é do nosso interesse abrir, fazer a revisão e, enfim, seguir adiante. Estamos juntos. Gratidão, Druzílio, pela tua presença aí neste... Fechou. Ô, Druzílio, tu tens Instagram? Que o pessoal está perguntando. Não. O pessoal pode me acompanhar. Pode me acompanhar pelos canais ali, o Denúncia SH, os canais da Sabedoria Hiperbórea. Tá certo então. No YouTube, pessoal. Eu tenho para me acompanhar, desculpe, Josi, Rei de Sangue, no TikTok. Rei de Sangue. Isso, Rei de Sangue no TikTok e Rei de Sangue no Facebook também, tá bom? Então tá bom. Gratidão, obrigada por estar aqui, galera. Obrigada por estar aqui com a gente hoje aqui no chat. Tudo de bom. E acompanhem depois que vocês têm uma próxima live, né, Druzílio? Saem daqui do canal e vão lá pro canal dele, que lá vai rolar outra live hoje. É isso?
Isso, a Ida vai prestar uma entrevista na Rádio Bauru, se eu não me engano. Vai ter online, será? No YouTube? Isso, as pessoas têm que entrar no site da Rádio Bauru, se inscrever lá, né? Fazer a inscrição e daí ali vai aparecer a notificação já, para poder aparecer a notificação da entrevista. Vai ser, só confirmar aqui, rapidinho, vai ser, eu acho que 8h30, tá? 8h30, daqui a pouquinho. Isso, então, o pessoal pode passar lá, se inscrever na Rádio Bauru, botar os dados que vai aparecer as notificações da entrevista com a Ida sobre hercólogos. Ecólogo. Legal, tem meia hora para se preparar, tomar um café, tomar uma água, para depois acompanhar a Ida. Então tá, gratidão, Druzílio, gratidão, Jorge, obrigada por estar aqui hoje, obrigada mesmo. Pessoal, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de dar o like para o algoritmo do YouTube ressoar. Isso é fundamental. E se você não for inscrito, inscreva-se. Logo, logo, os nossos camaradas da SH estarão aqui de volta. Já está no prelo. Uma boa noite a todos. Gratidão, pessoal, por participar da nossa enquete. Obrigada, galera. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, tudo de bom. Gratidão. Gratidão, pessoal. Boa noite. Boa noite, Druzílio. Boa noite. Boa noite.